E aí, habitantes da diversidade, hoje a gente vai desvendar, junto com 3 pessoas incríveis, o que é o pilar S do ESG. Então vamos lá, Paulo Fábio, eu queria que você se apresentasse um pouquinho também para o pessoal. Bom, eu sou o Paulo Fábio, eu sou a pessoa que cuida de marketing e estratégia aqui dentro da diversidade. Sou uma pessoa que tem um background muito louco, já misturei dezenas de coisas na minha vida profissional e eu sempre acabo esbarrando nessa parte do social. Eu acho que é uma tendência normal que a gente tem de sempre ter que esbarrar nisso, como a gente vai evoluindo como sociedade. E o papo de hoje é a gente tentar repensar um pouco como que a gente fala do ESG e como que a gente geralmente ignora ou subestima muito essa parte do social, né? Quando a gente fala de vamos melhorar a qualidade de vida, é para as pessoas. Quando a gente fala de melhorar a estrutura das cidades para serem mais sustentáveis, a energia é para as pessoas. E isso fica muito nebuloso. Então hoje a gente vai aprofundar um pouquinho nisso e tentar entender mais o que é de fato e o que de fato a gente não está alcançando e não está visualizando da forma correta em relação à questão do social. E para isso, nossos convidados, por favor, se apresentem. Oi, gente, é um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. Bom, eu sou Ana Nery, eu sou uma mulher nordestina, estou em São Paulo há 10 anos, eu sou antropóloga de formação, trabalho no terceiro setor já há uns 13, 14 anos e hoje sou especialista em gênero da Plan International no Brasil, que é uma ONG inglesa que existe há mais de 80 anos, né? A gente está em quase todos os países do mundo, aqui no Brasil há mais de 27 anos também. Estamos em 5 estados, na Bahia, no Maranhão, aqui em São Paulo e no Piauí, 4 estados, né? em cinco cidades, nesses espaços. E é um prazer estar aqui para contribuir. Incrível. Sabia que a antropologia foi minha primeira escolha de faculdade? Ai, que incrível. Eu sou das ciências sociais. Aí eu falo que eu sou da antropologia porque eu puxo o saco na antropologia. Mas sou socióloga, enfim, poderia ser cientista política, mas aí eu puxo o saco também, porque também é a minha preferida. Muito bom, gente. Muito prazer estar aqui com todos vocês. Eu sou o João Marco, tenho design de formação, sou um homem cis, gay, e por ter sido uma criança LGBT, eu percebi que o social estava muito intrínseco em tudo que eu faço. Assim. Fui me percebendo que enquanto eu também ia trocando com pessoas da minha sigla, eu ia me entendendo. E a minha formação de design foi meio que criando metodologias para a gente transformar os espaços. Então, isso é um pouco do meu background, de como eu cheguei até aqui e como o social é importante para a gente falar aí de empresas, pessoas e tudo. Eu também fui uma criança LGBT e a percepção do social é tipo assim, onde é que é meu lugar nessa história toda? O que está acontecendo que eu não estou entendendo? E acho que até hoje a gente vive assim, né? Acho que a gente vai crescendo, olhando para a sociedade e fala alguma coisa não, muitas coisas não estão funcionando e por que não estão funcionando. E quando a gente vai falar sobre a parte do ESG, a gente tem toda essa visão super macroscópica de salvar o planeta em si. Eu acho que a gente perde toda a dimensão das múltiplas camadas que a gente tem nesse planeta, das múltiplas vivências que a gente tem em diversas realidades diferentes e fica meio que uma caixinha de sociedade dividida talvez em pobres e pessoas. E a gente pensa talvez o mundo assim quando a gente vai falar sobre o ESG. E se a gente for abrir a caixinha do pobre, a gente tem ali 20 pokémons diferentes para a gente poder trabalhar e a gente vai ver a região que a pessoa está. Acho que essa parte de região talvez seria até incrível você falar. No Brasil, quando a gente vai falar em cenários, estudos e pesquisas globais, é bem menos contraste do que no Brasil, né? A realidade social de lá de fora do nosso país é bem diferente da nossa. Aqui a gente tem muitas camadas. E gostaria de perguntar o que você tem de experiência em relação a isso, do como que a gente não entender essas camadas vira um bloqueio gigantesco para a gente poder fazer qualquer tipo de mudança possível. Exato. É um clichê, mas a gente está num país continental, né? Isso é um super clichê, assim, mas o Brasil tem essa diversidade muito grande. E aí, quando a gente não olha... Eu gosto de dizer que se a gente não olhar com uma lupa, né, como se fosse a gente colocar um óculos, assim, para olhar as intersecções e os marcadores sociais da diferença que existem aqui na nossa sociedade, a gente não consegue entender a dimensão do que é o social, né? E de como a gente opera com isso no dia a dia. Eu acho interessante quando a gente fala tanto da sigla ESG, mas quando a gente fala terceiro setor, né? Quando a gente divide segundo setor, primeiro setor, terceiro setor, e quando a gente coloca o social separado, como você bem disse, né? Numa caixinha. Como se o social não fosse a gente e não tivesse permeando tudo. Então, não, essa aqui é a empresa, aí tem que ter o ESG para a gente tratar do social. Como se isso não fosse a vida acontecendo todo dia, né? A nossa vida das pessoas acontecendo todo dia. E que a gente é marcado
né, atravessado ou marcado por esses marcadores sociais da diferença. Então, aqui, né, somos 4 pessoas e cada uma de nós é inscrito num lugar social, né, e fala a partir desse lugar. Embora a gente se encontre em muitas coisas, então, pela linguagem, né, somos pessoas que nasceram no Brasil e que falam o mesmo idioma, mas a gente tem marcas, como a gente fala, né, na antropologia ou em alguns outros estudos, a gente tem as nossas marcas de pertença. Então, eu sou do Nordeste, eu sou cearense, mas me considero maranhense, porque vivi a maior parte da minha vida lá. Mas já morei no Pará, já morei em Minas, então também em vários... Só lugar bom, né? Só lugar incrível. E aí isso vai fazendo também... fazendo um pouco essa nossa mistura, né? E como que a gente vai se entendendo no mundo. Então, quando a gente fala do social, isso que você fala, se eu não entender isso, né? Se eu não compreender, se eu não tivesse olhar que recorte etário é esse, né? Então, que recorte de pessoas são essas que estão ou trabalhando, que estão na vida fora ou dentro do mercado de trabalho? Qual é a inscrição racial dessas pessoas, de gênero, de sexualidade, de afetividade, como que se relaciona? Isso tudo faz com que a gente se molde na sociedade, né? Porque a gente chama de normas sociais, e faz com que a gente busque as nossas profissões, ou vá buscar escolhas da nossa vida, tanto escolhas afetivas como escolhas profissionais, não necessariamente do jeito que a gente quer, porque também, dependendo da sua... Você falou bem desse recorte de classe, dependendo da classe, a gente também vai ter mais ou menos acesso à informação. Então, quando a gente fala do social, eu entendo e gosto de pensar que é olhar com essa lupa, né? O que a gente pode acrescentar aqui no nosso olhar, das intersecções das pessoas e dos grupos, para a gente pensar como que a gente pode elaborar melhores políticas. E aí, quando eu falo política, não é só política de Estado, né? Políticas em empresas, em organizações, instituições, para que a gente consiga ter uma melhor qualidade de vida, né? Como um todo, assim, garantia de direitos, acesso a direitos. Então, como que a gente opera isso? Aí, para isso, acho que a gente precisa olhar com essa lupa, né? De que lugar que a gente fala. Tirar essa visão genérica. Tirar essa visão genérica. Porque visão genérica gera resultado genérico. E aí a gente fica preso nessa coisa de uma sensação de que nada é possível de ser feito além desse genérico. E veja que vocês são, vocês, né, que são do marketing, comunicação, a gente estava conversando aqui antes, eu acho interessante que as pessoas falam muito no marketing da propaganda, vamos estudar a persona, né? Sim. Então, quando a gente vai fazer um trabalho, vamos estudar a persona, vamos ver para quem é esse público, né? Pesquisa de mercado, a gente faz tanta coisa. Eu acho tão interessante que quando isso parece que é uma linguagem que funciona muito bem no mundo, principalmente corporativo, né? Quando você fala, estudar a persona, fazer isso, fazer aquilo, mas quando a gente fala, vamos olhar quem é o fulano, né? Quem é o Júlio, quem é a Maria, quem é esse grupo de pessoas, estudar essas pessoas com esse olhar interseccional, com esse olhar voltado para isso, aí geralmente causa um estranhamento. Então, quer dizer, quando a gente olha, vamos fazer um estudo aqui da persona, de não sei o quê, voltado para o marketing ou para algumas outras linguagens, parece que é muito bem aceito, mas mais ou menos fazer uma coisa parecida, olhando para quem são essas pessoas nesses grupos de fato, e parece que tem um pouco de resistência. Mas sabe por que é aceito? Talvez você pode até me complementar, tem pavor de persona em marketing, que é um trabalho, é uma alucinação coletiva numa reunião, que ela começa assim, quem é a pessoa ideal pra gente? É ideal. Dinheiro, o ideal, você pode querer desenhar o ideal mais lindo do mundo, mas e as pessoas reais? Então, a persona é 3 personas ideais, essa pessoa estudou em tal lugar, tá bom, mas essa fantasia sua aqui, quando ela sai daqui, aí complica. Então ficou uma resposta genérica, muito fácil para todo mundo. Eu acho que agora a gente está começando a ter um pouco mais de acesso a dados que comprovam assim, ou você entende as pessoas como pessoas, ou vocês estão lascados. Não tem outro caminho. Acho que a internet, eu sempre falo muito que a internet revoluciona tudo, né? A facilidade da gente ter internet e pesquisar 300 outras marcas que fazem coisas igual que a sua marca faz, facilita essa situação de, a partir de agora, eu escolho. Você não me deu muito motivo para te escolher, outra pessoa me deu motivo para te escolher, né? E isso também fica preso muito num viés elitista. Acho que você podia até falar a história da Heineken dos adolescentes, quando você estava crescendo. Fica muito preso num perfil
fictício, imaginário e uma mera exploração em volta daquilo ali, como se o resto do mundo não existisse, né? Como se não fossem consumidores, eles não têm impacto nenhum dentro disso. E a Tamara tem uma história muito boa disso. Quero saber. É porque na periferia que eu morava tinha um formato assim de experiência. Você começa a trabalhar, você começa a querer ir em barzinho, né? Você quer gastar, o que você quer comprar? E era sempre uma Heineken. Ninguém queria comprar uma outra bebida, outro tipo de cerveja. Era para dizer que você está recebendo seu primeiro salário, você está bebendo uma Heineken. Era o ritual, né? É. E vocês podem olhar que desde sempre a Heineken tem um estilo premium, né? Premiumizado, né? Digamos assim. Onde estão sempre investindo em espaços que são homens, cis, héteros e tudo mais. E brancos, né? Então, no momento que a Heineken começa a perceber que não está só nesse espaço, ela começa a ganhar mais espaço também no mercado. Então, é para mostrar que não existe uma persona ideal, né? Para um produto. Muito pelo contrário, se a gente consegue extrapolar para outros perfis, né? Outras demandas, a gente consegue vender mais e entregar mais para o mercado. Então, muito nessa linha que a gente gosta de tratar. Mas sabe o que você mencionou sobre os arquétipos, as personas, né? É que o mercado ele é muito ensimesmado. As marcas querem falar sobre elas. E aí, onde que se gera diálogo quando você está falando só sobre você? Você precisa conhecer não só o público que você está vendendo, mas o público parceiro. Porque a gente está num ecossistema. A gente precisa olhar para os ecossistemas entendendo qual é a participação, né? E qual é a troca que eu vou ter com cada tipo de relação. Mas, sim, as agências, as empresas estão ensimismadas o tempo todo. Querem falar, o meu parceiro, meu cliente ideal. Você conversou com as pessoas? Realmente deu match? Ou é tudo expectativa na cabeça? É ilusão. Vamos puxar pro nosso lado LGBT da história. A gente está vendo os últimos 4, 5 anos, cada ano é uma pilha de dados diferente de como as empresas se relacionam com isso, né? Tá tendo um entra e sai, entra um pouquinho, sai um pouquinho. Fala um pouco sobre isso, do quanto que você acha que essa questão dessa relação da comunicação ou da falta de comunicação com a nossa comunidade, não vendo ela como uma bandeira, como uma tag, como um adesivo que você ganha na empresa, mas como não necessariamente um pilar, mas como um recorte da sociedade considerado como pessoas de fato. Eu acho que eu vou trazer um exemplo bem atual, ainda vai ser atual, né, quando a gente está falando desse episódio aqui, que é o que está acontecendo com a Erika Hilton agora. Né? Teve a parada LGBT, a Erika Hilton é uma ativista, de fato, ela produz leis, ela está lá, defende a nossa causa. E aí ela foi chamada para a parada da Europa, bateu ali com o show da Beyoncé, ela estava no show da Beyoncé, aí tem os profissionais que são do gabinete dela, já foram maquiadores dela, hoje trabalham no gabinete fazendo outros, sabe? E foi esse acúmulo de coisas, e a própria comunidade caiu em cima da Erika Hilton. Eu falei, gente, acordem, é a Erika Hilton, tenha respeito, sabe? Não pode... Quem é você na fila do pão? Alguma coisa. De fato, o que você está fazendo? O que você está contribuindo para a comunidade? Para a sociedade LGBT? Sabe? Para a convivência da sociedade com as pessoas LGBT. Exato. Porque ela está lá, botando a cara a tapa todos os dias. Botando a vida a risco, literalmente, sabe? Ela então, não tem papa na língua. A gente precisa ter essa consciência de que quais são os aliados, quem está lutando pela gente, quem está na linha de frente, qual é o meu papel em cima também dessa transformação. Porque aí é muito fácil eu terceirizar uma pessoa, e aí se eu não gostei da atitude dela, eu também começo a julgar, mas eu não estou fazendo nada, eu só estou julgando. É um ponto que a Ana falou que eu achei incrível, que é lembrar que nós somos parte do social, nós somos parte da sociedade. Sabe? E fica esse afastamento muito grande, assim, de... Tem a comunidade que eu faço parte, mas a gente fala mais como um código de língua, assim. Sim. É um código de comunicação, fazer parte do que eu sentir isso, né? Adicionar a isso que você trouxe hoje, João, porque eu estava vendo esse vídeo quando eu estava vindo para cá hoje. E eu fiquei, assim, indignada, porque muitas das vezes eu me sinto nesse lugar. Eu não sei se você já tem essa experiência, mas trabalhando com temas de diversidade, a gente tá sempre nesse lugar de não posso errar, não posso fazer nada. Ai, meu Deus, será que, né? Como que as pessoas vão me ver? Como vão falar de mim? E muitas das vezes a gente se sente sozinho, porque a gente vai crescendo e ao invés de ter mais apoio, porque a gente está crescendo e entregando para a sociedade, as pessoas afastam a gente porque não querem construir. Elas querem só apontar o dedo, né? Então, é importante a gente falar sobre isso, porque principalmente para a comunidade LGBT, a gente precisa cada vez mais se unir para poder fazer as coisas acontecerem. E foi o que eu senti vendo o vídeo. Porque se a Erika Hilton está passando por isso, quem sou eu? Eu falei, tudo bem, então, está passando por isso. Sabe? Então, e não tá
tudo bem, Não né? tá. Então eu queria trazer esse ponto porque me deixa muito triste, assim. Muitas das vezes eu olho e falo para o Fábio assim, ai, não quero mais trabalhar com isso não. Por que eu fiz isso com a minha vida? Por que eu não tô no laboratório mexendo com vídeo de novo? Mas a verdade é essa, assim, eu não me vejo em outro lugar. Mas muitas das vezes eu me sinto mais julgada pelas pessoas que são dos nossos recortes do que pelas outras pessoas. Que me dão até mais abertura para falar sobre as coisas, entendeu? Então é difícil lidar com isso. E é triste, né? No final das contas. Eu ver a Erika Hilton passando por isso hoje me deu um susto. Mas também falou assim, poxa, se ela tá passando, não é uma coisa comigo, né? Então era o que eu queria trazer aqui pro debate. Não, e a gente super tem que trazer esses recortes, né? Ela é uma mulher travesti, sabe, mulher preta. Você também tá no recorte da mulher preta, sabe? Tem todas essas camadas que a gente vai entendendo. Porque se acontecesse comigo, eu, um gay branco, daqui a pouco ia esquecer. Mas o quanto o peso vai, né, pra... E fora, a gente também tá falando aí de um sistema, de uma comunicação sistemática que funciona para atacar. Né? Hoje as redes sociais, a gente já entendeu que as big techs, né, quais são as intenções dela, então a gente vai entendendo também qual é o poder que a gente vai dando para as redes sociais, para essas notícias, o que a gente pode deixar só aí. Isso aqui não preciso botar fertilidade nisso aqui, nessa ideia, sabe? Ignora e bola para frente, vamos focar no que realmente importa, nas transformações, em quem está à frente dessas transformações. Tem um ponto que eu gostaria de jogar talvez para Ana, que é justamente, acho que pelo terceiro setor você pode ter mais experiência nisso que a gente. Como que esse amontoado de dinâmicas sociais que a gente bota em esfera sociedade se replicam e se escalam o tempo todo em todos os setores. E eu gosto muito do trabalho da Plan, eu fico vendo direto coisas de vocês. E principalmente questão de gênero, eu sempre que eu tenho uma chance eu falo, tudo que você pensa de pior que acontece no tema de gênero, no pior lugar do mundo, provavelmente acontece no corredor da tua empresa. Sim. Porque é a mesma dinâmica, somos parte da sociedade, é a mesma cultura de sociedade. Como é que você acha que essa coisa se escala? E eu não sei se ela se esconde ou se nós somos realmente meio patetas de fingir que a gente não vê como sociedade, como grupo, como coletivo, que isso acontece. Acho que algumas coisas a gente aprende a naturalizar, né? Então, desde cedo você aprende a naturalizar. Um exemplo disso, por exemplo, é o trabalho do cuidado, né? Que a gente fala da economia do cuidado. Então, nos é ensinado desde menina, principalmente as meninas, principalmente, óbvio, as meninas negras, que a mulher que sabe cuidar mais. Imagina as mulheres que sabem cuidar ou da casa, ou tudo que envolve o cuidado. Aí, se a gente for para profissões, a mesma coisa. Se você for numa turma, esses dias eu fui dar uma aula numa turma de pedagogia lá na UFSCar, e tinha 2 rapazes só, uma turma de 30 pessoas. Então, esses cursos, né, a enfermagem, a pedagogia, claro que isso vem mudando um pouco, né, nitidamente, mas se você vê tudo que é relacionado ao cuidado, ao que a gente entende que é afetividade, está ligado a mulheres e meninas. Então, a gente vai aprendendo a naturalizar isso. E, às vezes, não percebe. Então, a gente tem os dados que vão dizer, por exemplo, que os dados de violência sexual contra meninas, principalmente meninos também, mas contra meninas, né, e meninos, principalmente meninas, são subnotificados, né? Estima-se que são 20% mais, né? 20% mais do que de fato é. Isso é porque, às vezes, as próprias pessoas, as próprias crianças, adolescentes e até mulheres, adultas, sofrem as violências e não identificam que estão sofrendo uma violência. Então, primeiro, existe isso da gente não saber. A gente naturaliza um pouco. Então, naturaliza-se que não é isso mesmo. A mulher, mesmo trabalhando, ela vai dar conta de trabalhar, de liderar aquela família, de criar as crianças e tal. Aquela velha pergunta que a gente fala, né? Que a gente escuta. Você tem filho? Numa entrevista. Com quem vai ficar os seus filhos, suas filhas? E para os homens, geralmente, isso não acontece. Eu sei que numa esfera das pessoas LGBT isso também é uma questão, né? Então, também quando essas pessoas querem casar e querem ter os seus direitos, né, dentro das empresas, quando querem ter também filhos. O tema de licença paternidade LGBT é também é um tema assim, muito tenso. Sim. Mas quando a gente fala, né, na Plan a gente costuma dizer que se uma menina ela está segura, se uma menina ela está segura numa sociedade, se uma sociedade, a cultura dela é boa para uma menina, é boa para todo mundo, né? Porque se uma criança imagina que a menina está segura, todos nós aqui vamos estar seguros e seguras. Então, acho que um dos pontos é que a gente aprende a naturalizar algumas coisas. E aí, nisso, as pequenas violências, assim como não só as violências de gênero, as violências raciais, então, que a gente chama, né, das microviolências, que são
terríveis também. Isso está em todos os ambientes. E depois disso, essa perspectiva da comunicação e da informação, né? Então, a gente fala que a comunicação é ótima, é excelente, mas ela também é um entrave muitas vezes, né? E aí não só nas empresas, em todos os lugares, né? Nisso aqui social. Então, isso da gente ser de um grupo, né? Algumas pessoas serem de grupos minorizados, e aí tem aquela angústia de a minha situação não vai ser resolvida, ou eu estou aqui e os meus antepassados também estão morrendo há não sei quantos anos, estão sofrendo essas violências, e aí chega alguém lá, e toda aquela angústia que a gente tem, eu vou colocar naquela pessoa, né? No caso da Erika Hilton, no caso de algumas pessoas pretas que a gente tem também em ascendência. Eu vou colocar todas as minhas angústias, assim como todas as minhas esperanças, todas as minhas questões naquela pessoa. E aí é saúde mental, tchau, né? Tchau e benção, como diz a minha mãe. Assim, e aí todo esse conjunto de coisas vai se perpetuando na sociedade, né? E a gente vai aprendendo. Então, não, imagina, isso não é uma violência, né? E aí, onde a gente trabalha, né? No campo do trabalho e da vida, é uma reprodução, né? um espelho da vida social. Então, se tem racismos, né? Se tem preconceito, se tem algumas questões na vida, no mundo ali do dia a dia, isso vai ter também nos diversos ambientes. O que a gente precisa fazer e que talvez fica muito cristalizado assim, não, deixa que é o povo do social, é o zongueiro, que é esse povo da zonga aí que cuida disso, assim, né? Eu costumo colocar na minha bio, às vezes, em alguns espaços, boto assim, eu sou aquele pessoal dos direitos humanos. Porque parece que já é... Não, isso aí é para esse pessoal que trabalha com diversidade. Como se dentro de qualquer lugar, família, empresa, qualquer coisa, não tem menina, não tem pessoas com deficiência. A quantidade de história que eu vejo de menores de idade, meninas que são tipo jovens aprendizes, assim, aí tem festa da empresa e é assim, atrocidade atrás de atrocidade. Uma coisa que eu queria te perguntar em relação ao que você trouxe agora, Ana, porque eu acredito que a maior dificuldade hoje das ONGs e das empresas em relação ao impacto social é entender as pessoas que estão naquela comunidade, qual é a necessidade, qual é o tipo de comunicação. E eu queria saber como que vocês fazem isso hoje, como que isso funciona, né? Porque eu já vi vários projetos, assim, que inclusive já compartilhou comigo, já me apresentou você também. E eu queria que você contasse, assim, qual é o diferencial da Plan para poder atuar em lugares tão diferentes, né? E tão distantes ali da realidade da gente e ainda assim trazer soluções que fazem sentido para aquelas pessoas. Geralmente tem muitos dados subnotificados, como você falou, né? Geralmente quando tem uma atuação, pega-se novos dados muito diferentes. Exatamente. Falando num contexto de Brasil, óbvio, a gente está em muitos países, então a gente está em países que as meninas ainda não têm acesso total à escola. Aqui no Brasil, isso tem, né, já é um pouco melhor resolvido, mas olhando um pouco aqui para o Brasil, a gente precisa olhar essas diferenças. Então, a gente está numa cidade do Maranhão que se chama Codó. Tem muitas comunidades quilombolas, então é uma cidade que, se você for comparar com São Paulo, a gente tem muita diferença no que a gente fala de acesso a direitos, né? Então, de todos os direitos. Então, a gente está em São Luís, em Salvador, em Teresina, e mesmo esses 3 lugares, sendo no Nordeste, existem muitas diferenças. Então, algumas dificuldades, elas se encontram, né? Então, alguns grupos, eles vão ter mais dificuldade de acessar direitos, assim como aqui em São Paulo, como lá em Codó, por exemplo, em São Luís, mas uma menina que, mesmo que ela esteja no Jardim São Luís, no Capão Redondo, aqui em São Paulo, ela ainda assim tem um pouco mais de acesso à informação do que uma menina que está lá em São Luís, né? Do que uma menina que está numa comunidade rural em Teresina. Então, o que a gente faz mesmo a gente tendo alguns projetos, por exemplo, que acontecem em multilocalidades, é compreender como que a gente vai abordar, primeiro, as linguagens, né? Quem é esse público nosso, mas aí não olhar como persona, né? Mas então, vamos olhar quem são esse público. Então, hoje, mais de 60% do público que a gente atende são meninas, nessa faixa etária, né? Mais ou menos de 13, 10 aí até 18 anos, a maioria, mas a gente atende um público de 7 a 24 anos, as mulheres também, no projeto que a gente tem que trabalhar em empreendedorismo, mas olhar, primeiro, que as pessoas que trabalham na organização, então, as nossas educadoras sociais, elas também, as meninas se espelham nela, então são pessoas que são preparadas, né, que já vem com falando a linguagem da Plan. São pessoas que são da própria comunidade? Muitas pessoas são do local, então a gente tem pessoas que trabalham na organização
que estão há 10, 11 anos na organização, nesses lugares, 12 anos, então, que todo mundo conhece, que a comunidade conhece, porque precisa ter um vínculo. Então, a linguagem que eu falo aqui em São Paulo, para uma jovem de 13, uma adolescente, né, de 13, 14 anos, não necessariamente é a mesma, né? Mesmo se a gente for falar os memes, mesmo que a internet populariza muita coisa, mas é uma abordagem diferente. Então, a gente tem os materiais que nos guiam, mas a gente tem as pessoas que estão nesses lugares e que têm um vínculo com essa comunidade, com essas meninas, e a gente, meninas e meninos, né, mas em especial meninas, e depois a gente vai ver o que esse material, como que a gente lê esse material. E aí, para a gente ler esse material, precisa ser também à luz do olhar que eu tenho. Então, o olhar que eu tenho para ler o material é diferente do seu olhar, né, que é uma pessoa LGBT, que é PN+, que é diferente do olhar da Tamara, mas onde que a gente se encontra para que essas crianças, esses adolescentes, se identifiquem com o que a gente está falando, né, e o que a gente quer passar sobre os temas. Perfeito, Ana. Eu estava conversando sobre isso em outro episódio, eu quis trazer para a sua experiência, porque eu vejo que a Plan consegue fazer isso de uma forma muito diferenciada. Então, é super importante a gente trazer aqui também. Pode ir, por favor. Muito bom. Eu sou sexólogo também de formação, né? Então o tema de gênero para mim é meu tema central de estudo. É muito espinhoso, porque essa palavra gênero, a gente em algum momento, aqui a gente tem um projeto que chama Escola de Liderança para Meninas. E aí que é com meninas adolescentes e trabalha bem essa perspectiva de incidência política, né? De liderança e empoderamento de meninas, adolescentes. E aí o objetivo do projeto é também, o pano de fundo do projeto é trabalhar a prevenção de violência de gênero, né? Mas em algum momento, ali nos idos de 2018, por aí, a gente tinha o projeto e a gente teve que tirar a palavra gênero, né? Então, a gente trabalha com a perspectiva de direitos, de acesso a direitos, porque quando você fala em educação e sexualidade, que está intimamente ligado à perspectiva de proteção contra violências, né? Isso é um tema muito espinhoso. Então, a gente está tendo a discussão dos planos nacionais de educação e aí... Tá uma conversa longa e aí sofrida. Tem as pessoas, né, queridos deputados, que querem tirar novamente, né, excluir a palavra gênero de qualquer material que seja, de qualquer coisa que seja. Então, como que a gente vai trabalhar prevenção de violências, como que a gente vai trabalhar com adolescentes que estão, por exemplo, se definindo como pessoas LGBTs, que estão também numa perspectiva, se entendendo nessa perspectiva de identidade de gênero, como que elas performam, e aí isso não está na escola, né? É uma palavra que é proibida. Como que a gente vai trabalhar o que a gente vive hoje nas redes sociais, que é um aumento, um crescimento da misoginia, né, muito grande, dos discursos de ódio, raciais abusos, também, das violências. Exatamente. Depois que eu vi que está tendo que fazer uns programinhas de educação para os homens não assediar a IA. É para você ver o nível, né? É um nível assim, nem surrealismo a gente imaginaria uma coisa dessa. Mas como você falou, é muito espinhoso essa temática, porque existe um sistema mesmo para calar, para não ser falado, né? Quando eu trouxe aqui que eu era uma criança LGBT, foi totalmente surtada, foi porque além de me entender como criança LGBT, eu também tive que entender as violências que eu passei enquanto criança. E aí, quando eu vejo hoje esse tipo de atitude, né, dos políticos, eu percebo que existe esses sistemas mesmo, para que isso se perpetue. Porque é muito mais interessante apontar a travesti que quer usar o banheiro, que ela que é assediadora, ela que vai abusar. É muito mais é muito mais interessante para eles colocar na vilão da história, né, 2 casais homoafetivos que estão adotando criança. Cada coisa que eu já li é horrível. Ou seja, nos endemonizam, nos marginalizam, nos jogam para esse lugar de vilões, enquanto passa ilícito, né? Enquanto tem pastor que pode falar que tá tudo bem fazer gracinha com as novinhas, né? Precisa ser perdoado. Que precisa ser perdoado, sabe? Então, existe esse sistema onde a gente vai sendo marginalizado para que esses assuntos não podem ser falados nas escolas, mas a gente vai perdoando os adultos que vão fazendo isso, sabe? E fica esse eterno silêncio. E para mim, a pauta de gênero, eu sempre falo, não tem pauta de gênero sem você sentar um grupo de homens e falar assim, vocês estão fazendo merda. Para mim, não tem como andar com uma conversa sem isso. O problema não surgiu do além. O problema não caiu de uma jaqueira. O problema ele foi definitivamente criado e ele tem toda uma manutenção acontecendo. Tem. E aí, quando a gente vai falar sobre esses
esses tópicos de sociedade nas empresas, eu fico assim, vocês estão prontos para conversar de verdade? Sim. Porque a gente vai ter que sentar e falar assim, eu fiz um monte de coisa errada. Seja porque você é uma pessoa realmente desprezível, ou porque você achou que isso aqui não era desse jeito, temos 1000 possibilidades. Sim. Mas dentro delas, a gente tem que ter esse ponto de falar, isso aqui é minha responsabilidade. E não é trabalhar um jogo de culpa também, é de responsabilidade, que é diferente, assim. E aí, como que eu consigo fazer isso ecoar dentro de uma empresa sem o sentimento de culpa? De falar, tudo bem que até então vocês não sabiam o que fazer, a partir de agora a gente sabe. O que a gente pode fazer? A gente pode fazer uma comunicação no momento. Legal. Como que eu vou fazer essa comunicação entendendo pessoas fora de um arquétipo, entendendo a localidade que eu tô, quem é esse público que está ali dentro da empresa como funcionários, que é uma comunicação que eu vou fazer para uma gerência e falar, olha, os casos de assédio estão gigantescos. É completamente diferente de uma comunicação que eu faço para, olha, tem um canal de denúncia. E se a gente não tiver esse ponto de realmente entender todos esses contrastes, para mim, de gênero principalmente, fica sempre esse grande vazio, esse grande ciclo de nada acontecendo. E para mim isso vai criando uma escala, pode ser um pouco de exagero meu, porque eu sou meio fissurado com o tema de gênero, mas para mim fica sempre um mar de que isso está ganhando uma escala, vai duplicando, triplicando cada vez mais, e ao mesmo tempo vai desensibilizando as pessoas que estão ao redor. E acham que, tipo, vamos fazer o quê? Sempre foi assim, as coisas são assim. E não tem como a gente deixar as coisas sendo assim. E aí, a gente aqui, pensando e falando como sociedade, a gente tem um pouco mais de margem frouxa do que eu quero fazer, do que eu não quero fazer, do que uma empresa. Sim. E aí tem que, ao mesmo tempo, trazer esse jogo sem culpa, mas falar assim, você não tem a margem frouxa de uma pessoa na sociedade refletindo o que ela acha ou não. Né? Então, eu acho que esse ponto de sociedade só vai funcionar quando a gente fala assim, você tem que entender que o racismo existe, que ele acontece, e que você olhar e não fazer nada é um grande problema. Que você olhar e fazer uma coisa mal feita é um grande problema. O assédio, ele existe, a discriminação em todas as suas esferas, ela existe. Né? E é muito difícil trazer a empresa para essa situação de falar assim, você é parte desse grande conglomerado chamado sociedade, todo mundo que está ali dentro também é parte desse conglomerado de sociedade, e aí eu acho que a comunicação entra muito nesse ponto. Justamente porque você falou que tem todo esse sistema, esse esquema, esse jogo de tabuleiro que a gente está inserido o tempo todo, né? E eu acho que falta para a gente manuseio do que a gente pode fazer para jogar esse jogo de um jeito que a gente não esteja sempre perdendo. Sim. Eu, como consultor de marca, eu sempre digo que marca tem sim uma responsabilidade sobre o tecido social, porque marca mexe com as emoções das pessoas, emoções e consumo. Então, se a gente está falando de 2025, uma era altamente digital, a gente tem já não se faz mais gestão de empresas como a gente fazia nos anos 2000. A gente mudou completamente. Então, a gente precisa olhar para esse nosso Zeitgeist, né? Esse espírito do tempo que a gente está vivendo. E por isso que eu parabenizo, muito obrigado. As iniciativas que tem, as sociais, por exemplo, a que você falou, das meninas lideranças, a gente precisa disso. Eu também, né, tendo em contato com os ecossistemas de inovação, muitas empresas chegam querendo, né, entender esse ativismo, esse propósito delas, e ao mesmo tempo eu também tenho contato com muitas organizações da sociedade civil. E aí, uma delas é o Prototipando a Quebrada, lá de Floripa, que eu pude participar. Foi um projeto incrível, assim, de juntar os jovens da periferia de Florianópolis, fazer um treinamento de inteligência emocional, inteligência social entre eles, para que eles entrem no mercado da tecnologia. Daí o Prototipando a Quebrada também dá a capacitação de tecnologia. Maneiro. Mas a gente, como consultoria, a gente entrava com essa capacitação emocional, e era transformador, porque aí a gente começa a transformar o mercado do início, né? De quem está entrando no mercado a partir de agora, para entrar com outra mentalidade, para a gente não perpetuar as mesmas mentalidades misóginas, machistas que tem dentro, ainda mais do mercado de tecnologia, né? Que é altamente... Né? Eu participei de um projeto, foi com a... esqueci o nome agora da ONG, gente. Mas foi um projeto que a gente falava sobre educação sexual e exploração sexual de meninas também. Eu trabalhava numa empresa de pedágio, né? Em rodovia. Childhood. A Childhood. Eu fiz o projeto com eles. E aí, a gente teve uma palestra com eles e tal. Todo mundo ficou meio assim, tipo, mas o que a gente tem a ver? Uma empresa de engenharia rodoviária, o que a gente tem a ver com isso? Todo mundo assim, calma, escuta o que ela tem para falar. Acabou a meia hora que a mulher falou, a informação é: o maior ponto de tráfico sexual de crianças é parada de caminhão. Sim.
E aí, tipo, do nada, todo mundo ficou tipo assim, pô, caramba, nada a ver com a gente até agora. E aí, a gente fez um monte de cartazezinhos e colocou, distribuiu. E aí, foi muito uma coisa simples, uma conversa, uma educação que trouxe um monte de camadas que ninguém sabia, que eles sabiam porque estavam mais lá. E a gente conseguiu fazer uma campanha de comunicação muito maior, onde todo mundo parou para pensar e o pessoal do pedágio era treinado para olhar quando tinham crianças no caminhão, estavam desconfortáveis, né? E aí avisava, criou todo um esquema de como lidar com isso e que pode parecer uma coisa simples, mas que, cara, para mim isso daí deve ter tido uma consequência gigantesca, porque a gente começou a trazer esse ponto de a sociedade que talvez não tenha essa informação, a sociedade local, o pessoal que trabalha ali, não tem essa informação, teve esse ponto de informação, isso se disseminou e a gente transferiu essa informação, trouxe a responsabilidade da empresa, porque sim, está passando por onde você trabalha, você tem um ponto, para além da responsabilidade, um ponto ético, que tem um impacto gigantesco. E aí isso foi feito, e acho que foi a única coisa que eu tive uma sensação de tipo, caraca, alguma coisa realmente maneira tá acontecendo, porque é simples, não é aquela coisa fantasiosa de vamos salvar o mundo, é uma coisa super importante, também, né? E eu acho que foi uma coisa que todo mundo sentiu que é tipo, cara, é nossa responsabilidade de alguma forma. Acaba que salvar o mundo é salvar ali na ponta, pra alguém foi salvo com essa ação, sabe? Micro, né? É isso. Eu acho que é importante essas ações, e aí como o poder da informação, ela é incrível, né? Como é importante, porque às vezes a gente não sabe, né? Não sabe que está vivendo uma situação de violência ou não sabe o que é uma situação de violência. Então, a gente toma um susto, às vezes é importante que a gente comunique de uma forma que é nítida, né? Que fique colorida para todo mundo, enfim, que fique legal para todo mundo. Que funcione, né? Que funciona. Mas, às vezes, no simples, a gente consegue, como esse exemplo que você falou, né? Então, às vezes, no simples, você consegue ir falando ali, a pessoa se fortalecendo. Tanto do ponto de vista de agora, eu posso atuar na minha autoproteção e posso cobrar também das pessoas. Eu sei onde que eu vou cobrar, onde que eu vou procurar ajuda. A gente fala isso bastante com os adolescentes e jovens e crianças que a gente atua, né? Que a gente, tendo conhecimento, a gente pode saber buscar, tanto na perspectiva de direitos, como em outras perspectivas. E aí eu acho que é legal que todas as pessoas se impliquem, né? Isso que você falou é muito importante. Então, não tem como a gente falar, vamos falar de LGBTfobia, vamos todo mundo aqui se abraçar. Às vezes eu brinco, vamos todo mundo abraçar uma árvore, vamos ficar lindos aqui. Se as pessoas que são cis e que são héteras, se elas não se implicarem. Então, da mesma forma, de falar de racismo, de falar das questões, e da gente sair desse lugar também, ai, meu Deus, ou de meu Deus, então sou uma pessoa horrível porque eu sou racista, porque eu sou gordofóbica, como eu sou triste, como eu sou péssima, que é esse lugar, né, da culpa, que também fica, você ali não se movimenta, mas de entender, não, é isso, então, e a partir de agora, o que a gente vai fazer? A gente sabe que tem o dado, a gente sabe que tem essas questões, o que eu vou fazer a partir disso? Que seja numa perspectiva, às vezes, mais firme, né, pé no peito, como a gente gosta de falar, ou que seja numa perspectiva aí que, né, tem o professor Muniz Sodré lá de Salvador, que ele fala da pedagogia do afeto. Então, em alguns momentos, dá pra gente trabalhar e conversar com as masculinidades, com as pessoas brancas e cis, com essa perspectiva da pedagogia do afeto, chamando e tal, mas tem algum momento que a gente precisa chamar para razão, São recursos diferentes, processos diferentes. Exatamente. Então, isso é importante que a gente entenda, por isso que é importante a gente se perceber no lugar que a gente está, né? No lugar social, assim, que contexto é esse, quem que está aqui, né, do meu lado, com quem que eu estou trabalhando, com quem que eu estou lidando, com quem que eu estou interagindo, né? Sim. Eu acho que essa conversa nossa vai ser um pé no peito, como você falou, para muita gente. Um dedo na ferida. Um dedo na ferida. Não é eu sempre falo isso, não é um tema fácil, não é um resultado fácil de se fazer como empresa, mas não é porque não é fácil, a gente não tem que fazer. E eu falo muito, se não é fácil para a gente que está vendo, imagina para quem está sofrendo a consequência final da história. É muito menos fácil para eles do que para a gente. O difícil para a gente não é o difícil que eles passam. Né? Então, e aí todas as camadas éticas, emocionais, responsabilidade social, tudo isso se fecha. Queria pegar uma mensagem final de cada um de vocês para a gente fechar esse episódio. O que vocês deixam de mensagem final para a gente poder mudar essa visão desse grande conceito sociedade que a gente talvez bota etéreo demais e não se bota tão dentro como deveria? Eu vou fazer um recado para as marcas se entenderem, né? A gente fala tanto de ESG e aí departamentos, equipes, liderança, engajamento, mas vamos olhar
para o social, né, e para todas as questões ambientais também, mas por uma perspectiva mais humana, assim. A gente vamos nos situalizar. O que a gente está vivendo hoje? Cara, a gente está vivendo uma possível terceira guerra mundial, a gente está vivendo um desmonte de diversidade, a gente está vendo lideranças autoritárias tomando poder, países poderosos, sabe? A gente está vendo uma catástrofe ambiental que está gerando imigração ambiental, sabe? A gente está vivendo tanta coisa e tudo isso a gente consegue acessar na palma da nossa mão com o celular. Então, o que de fato, né, as políticas e práticas a gente faz. A gente tem indicadores, mas acho que o que a gente precisa mesmo é espaços para que as pessoas possam, mais do que refletir, agir sobre essas questões. Senão a gente vai ficar sempre teorizando, né? A gente pode fazer aqui episódios todo ano teorizando sobre isso, mas qual é a prática no dia a dia? O ESG a mudança se faz no dia a dia. Aquela pequena mudança que você salvou o mundo de alguém, você não vai salvar o mundo, mas você vai salvar o mundo de alguém. E aí tem tanto valor quanto, né? Tem muito valor, é sobre isso, sabe? Então esse é o meu recado. Incrível. Ana, qual que é a sua dica, o seu recado, a sua mensagem? Eu gosto muito dessa perspectiva da ação, né, da prática. A gente costuma dizer na Planck, para a gente romper os ciclos de violências, né, contra meninas e jovens mulheres, contra todas as pessoas, é preciso que os espaços eles sejam livres de violência e que essas pessoas elas estejam livres, seguras e respeitadas, né, principalmente as meninas. E aí o meu recado é que se a gente olhar para o social como isso aqui um organismo vivo e constante, em constante movimento e que existe diversidade, que essa diversidade não é uma coisa solta, né? No mundo está aqui entre a gente, é isso que a gente vive, que a gente respira, a gente consegue ter uma sociedade justa, que caminha para a justiça de gênero, né? Para a justiça racial, climática, enfim. Então, meu recado é vamos romper os ciclos de violências que existem, né, no mundo, e que o mundo bom para as meninas é um mundo bom para todo mundo. Com toda certeza. Obrigada. Gente, muito obrigado pelo tempo de vocês, Obrigada, pela conversa magnífica que a gente teve agora. Incrível. E a nossa parte, né? A nossa ação. Vamos fazer ação, vamos dar informação, vamos cobrar quando a gente tiver que cobrar. E de pouquinho em pouquinho a gente vai tentando criar um pouco mais de esperança nesse mundo para uma sociedade melhor. Obrigadíssimo de verdade. Ai, que brisa, Oliveira. Não é? Tchau, gente.